Oi, tudo bem com vocês? Estão prontos para começar a nossa aula? Olha o que eu trouxe hoje aqui, olha, um livro maravilhoso para nós lermos. Sim, oitavo ano, porque a leitura é indispensável em nossa vida. E vocês, têm praticado a leitura? Vocês têm lido apenas na escola? Eita, se for somente na escola, eu vou dar um puxão de orelha em vocês. Tem que ler em casa também. A leitura nos desperta para a vida. A leitura nos desperta para conhecer o mundo e participar desse mundo tão vasto. Então, seja bem-vindo ao nosso Educa Balsas e a nossa aula vai começar. Para hoje, o que eu tenho para você? Olha só, pés no chão, pam, cabeça erguida e o quê? E fé na vida. Sim, pés no chão, cabeça erguida e fé na vida, porque é assim que você tem que ser, é assim que você tem que estar. Mas como assim? Eu já vivo com os pés no chão, mas os pés no chão é para você ter a consciência de que o seu futuro depende de você. A cabeça erguida é para você não abaixar sua cabeça diante das dificuldades. Tenha fé em você, tenha fé de que tudo vai melhorar. E fé na vida, porque sem fé nós não vamos a lugar nenhum. Então, boa aula, oitavo ano. Bem, o nosso gênero textual de hoje é conto. Eu te conto e tu me conta. E aí, o que tu tem contado de bom? Bem, conto não é um gênero textual assim tão difícil e também não é um gênero que vocês nunca tenham visto. Eu tenho certeza que vocês já estudaram um pouquinho sobre conto. E hoje eu trouxe esse livrinho aqui, olha, maravilhoso, e eu vou contar um belo conto para vocês. Aqui eu tenho o livrinho Pedro Malas Artes e Outras Histórias à Brasileira, olha só, recontadas por Ana Maria Machado, e o livrinho foi ilustrado por Odilon Moraes, da Companhia aqui das Letras. Então é um livro que eu uso muito na sala de aula. Tem contos maravilhosos, contos que nos fazem chorar, nos fazem sorrir, nos fazem pensar. Então, com vocês, Os Figos da Figueira. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, hein? Os Figos da Figueira. Era uma vez um viúvo muito rico que tinha uma filha. Olhava para ela brincando no jardim e às vezes suspirava, pensando que devia casar de novo para ter uma mulher que cuidasse da menina. Do lado da casa dele morava uma vizinha muito ambiciosa e má. Ela ouvia aqueles suspiros e foi fazendo um plano de ficar dona daquele casarão e daquele jardinzão e daquele pomarzão e mais de tudo o que ela imaginava que existia lá dentro. Um tesouro que deveria valer um dinheirão. Muito esperta, tratou de agradar a menina. Fazia bolo de mel muito cheiroso e oferecia um pedacinho por cima do muro. No dia seguinte, já oferecia 2 pedaços. No outro dia, já oferecia 3 pedaços. Daí a pouco, ela já estava dando, era um bolo inteirinho para a menina, todo enfeitado de balinhas e com um casalzinho de açúcar em cima do bolo. Para fazer o quê? Para embelezar e fazer surgir o assunto casamento. E a menina começou a falar nisso. Pai, a vizinha é tão boazinha, você podia casar com ela. Cuidado, minha filha, dizia ele. Hoje ela dá mel, amanhã pode dar fel. Mas não adiantaram nada os conselhos cuidadosos. A menina, coitada, sentia tanta falta de mãe que cismou com aquela ideia. Todo dia insistia com o pai e ele acabou se casando com a vizinha para fazer a vontade da própria filha. Ele era um homem de negócios e viajava muito. Sempre que ele se ausentava, a madrasta ia aos poucos se aproveitando para fazer as coisas tudo do jeito dela.
e acabou mostrando como ela era na verdade, malvada e bruta. Tratava mal a enteada, não fazia mais bolo nenhum e só dava resto de comida para a menina comer. Botava a menina para trabalhar dia e noite, nos serviços mais pesados, lavar banheiro, esfregar o chão, lavar e passar roupa, carregar lenha e nunca deixava a coitadinha brincar. Um dia, depois de ter acabado todo o serviço, a menina perguntou: agora eu posso ir brincar lá fora? Quer ir para o quintal? Então tem um trabalho para você. E mandou que a enteada ficasse no pomar, espantando os passarinhos que vinham bicar as frutas de uma figueira carregadinha de figo maduro. Era preciso ficar correndo de lá para cá, em volta da árvore, feito um espantalho vivo, vigiando para que nenhum passarinho bicasse os figos da figueira. A menina tinha que ficar com um pano de prato enxotando, espantando todos os passarinhos. E ela dizia: xoxô passarinho, xoxô passarinho. A coitada ficou fazendo isso horas e horas, até que acabou se cansando e sentou um pouquinho. Do jeito que estava exausta, encostou no tronco da planta e adormeceu. Quando acordou, ouviu uma linda música. Um bando de passarinhos fazia a festa na figueira, de barriguinha cheia, porque todos já tinham comido todos os figos. A madrasta, quando viu aquilo, ficou furiosa. Num acesso de raiva, agarrou a menina, sacudiu, bateu nela e acabou esganando a enteada. Quando viu a garota caída no chão, morta, resolveu esconder o corpo para o marido não descobrir. Cavou um buraco no quintal, jogou o cadáver lá dentro e pôs uma laje por cima. De tarde, o dono da casa chegou e a mulher disse a ele que a menina tinha feito má criação e tinha fugido de casa. O homem ficou muito triste, chorou, chorou, chorou. Saiu procurando a filha pela vizinhança inteira, mas ninguém sabia dizer nada. Ninguém foi capaz de lhe dar notícias da filha desaparecida. Mas, como não desconfiava de nada, não teve jeito a não ser se conformar. No dia seguinte, começou a crescer um capinzinho novo no jardim, bem no lugar onde a menina tinha sido enterrada. Cresceu tão depressa que em poucos dias já era um capinzal imenso, bem verdinho. Quando o vento batia pelas folhas, as folhas gemiam igual a uma alma penada. Ui! O capinzal ficava uivando à noite. Ui! Eu acho que até dá para ouvir como era, não é verdade? Bem, o dono da casa também achou que não era possível continuar daquele jeito. Como é que alguém poderia morar numa casa que tinha no quintal um capim tão alto, que qualquer vento fazia uivar? Como um cemitério mal assombrado, como uma casa mal assombrada. Então, ele contratou um empregado e mandou capinar bem, arrancar aquilo tudo. Arranque todo este mato, não quero mais saber desse capim no meu quintal. No momento em que o jardineiro deu a primeira enxadada, ouviu uma voz que vinha do fundo da terra, bem do fundo da terra. Só que não gritava, pelo contrário, cantava uma canção triste de fazer dó. A canção era assim: jardineiro do meu pai, não maltrate meus cabelos. A madrasta me enterrou pelos figos da figueira que
que o passarinho bicou. Ao ouvir aquilo, o jardineiro deu um berro, jogou a enxada longe e saiu na correria desembalada. Foi buscar o patrão para ouvir também. No instante, os dois estavam lado a lado, ouvindo juntos. Foi só meter a enxada no chão que lá veio a voz, bem do fundo da terra. Rapidamente, cavaram a terra e encontraram a laje. Era pesada, mas eles conseguiram levantar. E lá de baixo, adivinhem, Vivinha da Silva estava a menina. Chorando de alegria, o pai abraçou a filha e voltou para casa com ela. A madrasta, que via tudo da janela do segundo andar, saiu correndo pela porta da frente e nunca mais voltou. Bem feito para ela. A menina ficou morando sozinha com o pai no casarão, até que um dia ele casou de novo, mas agora com uma moça muito boa e também muito bonita, que amava a enteada. E como eles tiveram outros filhos, muitos filhos, aquele bando de irmãos era uma alegria só. Corriam e brincavam tanto, davam tanta risada e faziam tanto barulho no quintal que o máximo que os passarinhos conseguiam era bicar só um figuinho por vez. O pai, a menina, a nova esposa e os filhinhos foram felizes para sempre. E juntos eles formaram uma família bela, unida e harmoniosa. Fim. Então, vocês acabaram de ouvir Os Figos da Figueira, que é um conto. Vocês gostaram? Eu espero que vocês contem esse conto para outras pessoas. Contem para o pai, contem para a mãe, para a tia, para o irmãozinho, para a irmãzinha. Vamos repassar esse conto. E agora vamos aqui conhecer um pouquinho esse gênero com a estrutura dele e também analisando os figos da figueira. Vamos lá, 8º ano? Então, para começar, o nosso componente curricular é o quê? Língua portuguesa. E o nosso campo de atuação? Artístico, literário. E a nossa habilidade de hoje diz o quê? Vamos ler juntos. Criar contos com temáticas próprias do gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais, como se estrutura o conto, e recursos expressivos típicos desse gênero, narrativo. E no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa. Então, está aqui. Planejar o texto levando em consideração as características do gênero, o recorte temático, o leitor pretendido, para quem que eu vou escrever, o suporte, o contexto de circulação e as especificidades do texto literário, o conto. Produzir o texto levando em consideração as características do gênero, revisar o texto produzido e reescrever e editar o texto produzido. Por quê? Eu escrevi uma vez, mas eu vou dar uma analisada, eu vou dar uma revisada para ver se está tudo ok, para poder entregar para a professora, não é verdade? Então vamos lá. Bem, vocês acabaram de ouvir Os Figos da Figueira, que está aqui no livrinho Histórias à Brasileira, Pedro Malas Artes e Outras Histórias. Como eu falei, é um livro muito bom, traz contos muito interessantes para vocês lerem na sala de aula, em casa, serem recontados, dramatizados e muito mais. Mas aí eu pergunto, você sabe o que é conto? Quem é que conta um conto? Quem é que escreve o conto? Para que serve o conto? Há quanto tempo existem os contos? Os Figos da Figueira. Como é que... Os Figos da Figueira. Quem foi que contou essa história pela primeira vez? Você sabe? Onde foi que essa história surgiu? Quem contou pela última vez? Quem disse que ela era realmente assim? Um conto, meninos e meninas, um conto é uma narrativa, é uma história curta passada, vou falar assim, de geração para geração, de pessoa para pessoa. Eu te conto algo e você vai contar esse algo para outra pessoa. Mas calma aí, tá bom? Que não é uma fofoca, não é um fuxico, tá bom?
é uma história, é uma narrativa curta. Então, eu contei aqui para vocês os figos da figueira e agora vocês vão ser capazes de recontar esse conto para outras pessoas. Aí você pensa, mas na verdade o que é conto? É o quê? Uma história que se passa de geração para geração? De pai para filho? De tio para sobrinho? E aí? O conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem a acontecimentos de uma narrativa. Então, o conto, deixa eu voltar aqui. O conto é um texto curto que tem um enredo, que tem uma história, que tem um conflito, um problema. Esse problema vai dar origem aí a toda a história. Pensa numa novela. Eu tenho certeza que quem está me assistindo assiste alguma novela por aí. Então, já pensou se na novela todo mundo fosse bonzinho, não tivesse nenhum conflito, não tivesse nenhum problema, não tivesse nenhuma briguinha aí? Será que você iria assistir? Talvez, mas a maioria das pessoas acredita que não, porque o que chama a atenção das pessoas é o conflito que vai ser resolvido. Será que ela vai conseguir? Quando ela vai conseguir? Como ela vai conseguir resolver aquilo? Então as pessoas ficam ali, vidradas assistindo a novela para descobrir tudo isso. E o conto também é formado a partir de um conflito, apenas um conflito, porque o conto é um texto curto, é uma narrativa curta, então ele só pode ter um conflito. Vamos lá. Bem, eu já sei que o conto é uma narrativa curta, é um texto curto que tem um conflito. Mas eu também vou aprender agora que existem tipos de contos, variados tipos de contos. Por exemplo, os contos realistas são os que narram situações realistas e não imaginárias, situações reais, como eu posso dizer assim, situações reais, que o enredo, a história em si, não vou dizer que é verídica, que é verdadeira, mas tudo que acontece ali é como se fosse real. O tempo, as personagens, as horas, os conflitos, não tem nada demais, não tem nada de extraordinário. Como exemplo, nós temos o conto O Matadouro, do escritor argentino Esteban Echeverría. O Matadouro, que ele conta ali como era a vida dos animais ali em um determinado matadouro, tá? Então, o conto realista é aquele que a história acontece tal qual é na realidade. Temos os contos populares. Olha, eu acabei de ler um conto popular para você. Os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Geração para outra, geração para outra. Por quê? Gente, porque nem todo mundo vai conseguir aprender todos os contos e contar para outra pessoa. Então, aqueles que são realmente transmitidos de geração para geração, eles nunca morrem, são aí os contos populares. Geralmente eles são de tradição oral. Eu vou contando ali, e a pessoa vai recontando, tá bom? Como exemplo aqui nós temos os vários contos de histórias brasileira com Pedro Malas Artes. Temos também os contos fantásticos. Eu amo os contos fantásticos. São aqueles em que as histórias apresentam misturas de realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Por exemplo, nós temos aqui A Noiva da Casa Azul, de Murilo Rubião. A Noiva da Casa Azul é um conto bastante interessante. Eu vou contar só um pouquinho dele para vocês. Bem, um rapaz estava noivo de Dalila. Dalila era a noiva dele. E o que aconteceu? Ele recebeu uma carta da Dalila dizendo que ela tinha ido a uma festa na noite anterior e tinha dançado com o ex-namorado. Ele ficou muito chateado e decidiu pegar o trem e ir para a cidade onde Dalila estava. O que acontece? Na cabeça dele, a cidade ainda estava lá, era cheia de morros, a paisagem era muito bonita, tinha casinhas de campo, todo mundo vivia feliz, era um lugar muito bom de se morar. Mas quando ele chegou lá na cidade, a cidade estava totalmente em ruínas, estava totalmente acabada. Tanto é que durante a viagem, todo mundo perguntava para ele: você está indo realmente para Jurapaçu? Mas lá a cidade
tá acabada, tá destruída. E ele não entendia, né, porque as pessoas estavam falando assim, dizia que as pessoas estavam loucas. Aí quando ele chega lá e vê tudo aquilo, a cidade em ruínas, destruída, e ele encontra alguém onde era a casa dele, e ele pergunta: cadê a família dessa casa? Senhor, alguém responde, o homem: Senhor, todo mundo foi embora há muitos anos atrás. Teve uma peste, uma epidemia de febre amarela na cidade, muitas pessoas morreram e outras saíram da cidade, foram se tratar. O jovem que morava nessa casa foi se tratar em Minas Gerais, não sei se ainda é vivo. E o jovem dessa casa era ele, o rapaz, o noivo de Dalila. E aí ele não entende bem o que está acontecendo, decide ir na casa de Dalila, né, pensando que ia encontrar ela lá. Quando chega lá, alguém diz assim: a moça dessa casa, ela morreu de febre amarela há muitos anos, há anos atrás. E o rapaz fica sem entender novamente. O que aconteceu? Para mim, eu saí daqui um dia desses e a cidade está assim. Aí no final da história a gente descobre que ele passou muitos anos em coma e de repente acordou e decidiu voltar para a cidade dele. Então aí, eu não contei tudo não, tá? Eu vou deixar para vocês depois pesquisarem, darem uma olhada aí e ler mais esse conto. Mas aqui a Noiva da Casa Azul é bem fantástico porque ele mistura coisas reais e irreais, coisas que não têm sentido lógico. Então o conto fantástico mistura o real e o irreal. Temos também os contos de terror, os que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. Eles causam medo na pessoa. E temos aqui do escritor Edgar Allan Poe, O Gato Preto e outros contos de terror. Depois nós temos contos de humor, os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Como exemplo nós temos O Lixo, que é de Luiz Fernando Veríssimo, baseado aí em uma crônica em outro texto. Temos também os contos infantis, os que narram histórias para as crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição de moral, uma moral, parece muito com as fábulas. E como exemplo aqui eu trouxe Os Sons do Silêncio, que é um texto muito interessante, um conto muito interessante de um antigo, vou falar tribo, de um antigo tribo onde os pais mandavam seus filhos, ainda adolescentes, para a floresta, para eles aprenderem a ouvir os sons, aprenderem a se defender, a viver de acordo com a natureza. Então o pai mandou o seu filho para a floresta, o rei mandou o filho para a floresta para ele aprender, para ele ser homem, ser forte, conhecer a natureza. E depois de um ano, eles passavam um ano na floresta, o filho retorna e o pai pergunta: meu filho, o que você aprendeu a ouvir? Meu pai, eu ouvia o ronco da onça, eu ouvia as folhas se mexendo, eu ouvia os cantos do pássaro, eu ouvia o barulho da água caindo da cachoeira. E o pai não ficou satisfeito, mandou o filho novamente, um ano, vá aprender a ouvir, volte para a floresta. E o filho ficou pensando: por que voltar para a floresta? Eu já aprendi quase tudo. Mas ele voltou, né? Tinha que voltar, passou um ano na floresta e dentro daquele ano ele começou a pensar: o que meu pai quer que eu ouça? E começou a silenciar. Aí ele começou a ouvir o nascer do sol, o desabrochar das flores, o despertar dos pássaros. Então decidiu voltar para casa. E quando o rei perguntou a ele o que ele tinha aprendido a ouvir, ele disse: meu pai, eu consigo ouvir o desabrochar das flores, o nascer e o pôr do sol. Eu consigo ouvir o silêncio da água caindo na cachoeira. E o pai disse: muito bem, meu filho, agora você está pronto para ser um homem. Então, há uma lição de moral aqui bastante interessante, que nós devemos aprender a ouvir não apenas o barulho, nós devemos aprender a ouvir também o silêncio, porque o silêncio também diz muito. Além dos contos infantis, nós temos os contos psicológicos que vão mexer com a sua mente. São os que narram histórias em que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. Ele sempre vai trabalhar a sua mente, fazendo com que você, trabalhe isso aqui. Como exemplo, nós temos o texto Tentação, de Clarice Lispector, também muito bom, tá? Se possível, depois dê uma lida aqui. E
Temos, nossa, quem não conhece, hein? Os contos de fadas, os que narram histórias em que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Bem, Cinderela é um conto de fadas. Geralmente os contos de fadas começam com era uma vez, tem sempre uma menina que sofre alguma coisa, que perde a mãe ou perde o pai, ou é o rapaz, e depois eles se encontram, se casam, vivem o quê? Felizes para sempre. Lembra do nosso conto Os Figos da Figueira? Começou com era uma vez e terminou com foram felizes para sempre. Se assemelhou aqui um pouquinho com os contos de fadas. Bem, conto. Então, só para lembrar aqui, tá? Deixa eu ver se você tá anotando aí tudo. Lembra que se não der para anotar, fica aí assistindo, participando. Depois vai lá no YouTube, no nosso canal Educa Balsas, e você pode ir lá, assiste pausa e vai anotando aí no seu caderninho, beleza? Então, o conto é um texto, é uma narrativa curta. Tem um conflito, um probleminha a ser resolvido. E ele vai ter poucas personagens, como nós vimos aí. Eu já estou falando demais, deixa eu voltar para o meu lugar, não é verdade? E vamos lá. Características do conto. Tem um espaço delimitado, ou seja, o espaço onde a narrativa ocorre, ele é limitado. Não vai variar de cidade para cidade, não é em muitos bairros, não. É um espaço limitado, porque o conto é uma narrativa que acontece assim, começa agora, termina daqui a pouco. Então, não vou para muitos lugares, eu não viajo, não cito muitos lugares, porque o espaço é delimitado. No Figos da Figueira, olha só, o conto aconteceu aonde? Na casa da menina, apenas na casa da menina, então foi um espaço bem delimitado. Diferente de uma novela que acontece em várias casas, dependendo da quantidade de personagens, em cidades diferentes, em países diferentes, não é? Então o conto não, ele traz um espaço bem limitado. Nós temos também tempo marcado. Olha, vai demorar muito o conto? Não, o conto é uma coisinha bem breve, bem curta. Olha só, nos Figos da Figueira temos também um tempo curto. O pai casou, aí no dia seguinte já viajou, a madrasta já esganou a menina, já enterrou a menina. 3 dias depois o pai chega, já desenterra a menina Vivinha da Silva. Então é um texto curto. E esse tempo, gente, pode ser considerado cronológico ou psicológico. Ele é cronológico quando as coisas acontecem numa sequência natural, de horas, de dias, de anos, sempre em frente, sempre em frente. Já o tempo psicológico, quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador, as lembranças dele ou de outro personagem. Por exemplo, o tempo cronológico é assim, é como se fosse uma plantinha, ela nasce, cresce, né, se reproduz, tem aquela coisa da aula de ciências. No conto psicológico não, pode começar com ela grande já e depois vai contar como foi que ela chegou ali. Então, o psicológico vai depender da lembrança de quem está contando. Eu posso começar com o fim da história e depois volto para explicar o começo e assim vai. Temos também o narrador. Olha, o narrador é uma peça fundamental em uma narrativa, porque ele pode te ajudar muito, também pode te atrapalhar, né? Mas pode te ajudar muito a entender o conflito, entender os personagens, entender as situações. Então, a história do conto é contada por um narrador, que pode ser, vamos ver, narrador observador, que é aquele que conhece a história, mas ele não participa, ele só observa. Tudo que ele conta é a partir só da observação dele, do que os olhinhos dele conseguem ver. Temos o narrador personagem, é aquele que além de narrar a história, também é um dos personagens. Deixa eu perguntar para vocês, lá nos Figos da Figueira, tinha narrador personagem, ou seja, quem contou a história estava lá dentro participando como personagem? Não. Não tinha, não era narrador personagem. E aqui por fim nós temos o narrador onisciente, que é aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela.
Então o que que era lá? Era um narrador observador. Ele estava, digamos que ele estava na outra casa lá, ó, só observando tudo o que acontecia. Isso é verdade. Então, dentro de um enredo aqui narrativo, nós vamos ter o narrador observador, aquele que observa, o narrador personagem, é aquele que participa, e temos o narrador onisciente, que é aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Dentro também de características do conto, é muito importante saber o quê? Que o conto tem poucos personagens. Por quê? Tem tempo delimitado, espaço delimitado, só tem um conflito para ser resolvido, então tem que ter poucos personagens. Nos Figos da Figueira nós temos o pai, a madrasta e a menina. Por fim, aparece a outra mulher, mas ela nem participa mais da história, não é verdade? Então, ó, 3 personagens aqui no conto. E o que que acontece? O conto vai ser baseado num tal de enredo. Eu vou organizar, vou pegar aqui minha história, vou pegar tudo que eu tenho e vou organizar dentro de um enredo. E esse enredo pode ser chamado de linear ou não linear. Linear ou não linear. É como se fosse uma linha. Linha reta, linha não reta. Então, no linear, o conto vai seguir a sequência: introdução, complicação, clímax e desfecho. Essa introdução também é chamada de apresentação. E essa complicação também é chamada de conflito. Por exemplo, o conto vai começar: o pai e a filha vivem só, mas vivem tranquilos, não tem problema nenhum. Aí de repente acontece uma coisinha que vai causar toda a história, toda a narrativa. Essa coisinha que acontece, que atrapalha a vida dos personagens, é o conflito, é o problema, é a complicação. Aí essa complicação vai se desenvolvendo, aí o pai acredita na madrasta, e a madrasta bate na menina, e o pai viaja, e a madrasta bota a menina para trabalhar, e vai se desenvolvendo, até quando a madrasta, esgana a menina. Aí é o clímax. Por quê? Ela esganou a menina, tá lá no livro, ela matou a enteada. Então todo mundo pensa o quê? Que a enteada morreu. Tá aí o clímax da história. O clímax é o ponto de maior tensão, de maior, assim, como diz o povo, de maior agoniação, que vai gerar o final. Aí o que que acontece? Vem o desfecho, que é o final da história. O pai consegue tirar a menina lá de dentro daquele buraco, Vivinha da Silva. Então, quando a história obedece à sequência natural dos fatos, essa história tem um enredo linear. Agora, quando ela não obedece, por exemplo, a história poderia ter começado com a menina morta. Aí, a menina apareceu viva depois de 3 dias. Aí todo mundo ia ficar sem entender como, mas como? Então aí eu iria, digamos, né, o narrador ia trazer a explicação de como ela apareceu 3 dias Vivinha da Silva, 3 dias dentro de uma laje, como foi que ela apareceu viva da Silva. Aí esse enredo que não obedece à linha reta dos fatos é chamado de não linear. E ele pode começar assim, ó, do desfecho, aí depois que vem a introdução, depois que vem a complicação e depois que vem o clímax. Então, se na sua narrativa, você pode escrever a sua narrativa trazendo um enredo linear, ordem natural dos fatos, início, meio e fim, ou não, você pode fazer a ordem não linear. Começa pelo fim, depois vem pelo começo, ou começa logo com a complicação e depois apresenta as personagens, apresenta o tempo, apresenta o espaço. É você que sabe. Isso também depende, gente, coleguinhas de 8º ano. Isso também depende muito do público do seu conto. Para quem você está escrevendo esse conto? É um conto infantil? É um conto para adulto? É um conto o quê? Fantástico? Que tipo de conto é? Então você vai pensar, o que mais vai chamar a atenção de quem lê o meu texto? Se eu começar assim ou desse jeito? Temos também o quê? Aí dentro do enredo eu vou ter a introdução ou a apresentação. Aqui nos Figos da Figueira. Nos Figos da Figueira nós temos a introdução ou a apresentação. Era uma vez um viúvo muito rico que tinha uma filha.
olhava para ela brincando no jardim e às vezes suspirava, pensando que devia casar de novo para ter uma mulher que cuidasse da menina. Então aqui o autor do conto, o Silvio Jar Figueira, apresenta o pai, apresenta a filha, que eles vivem numa casa e que a menina não tem mais mãe porque ela morreu, e o pai pensa em se casar para encontrar uma mulher para cuidar da filha. Tá aí a apresentação, é o início da história. Depois nós temos o que no enredo? O desenvolvimento, que vai começar com um conflito. E qual é o conflito? A menina, coitada, sentia tanta falta de mãe que cismou com aquela ideia. Todo dia insistia com o pai e ele acabou casando com a vizinha para fazer a vontade da filha. Depois do casamento, na ausência do marido, a madrasta foi se mostrando como realmente era, malvada e bruta. Então tá aqui, porque um pouquinho depois do casamento, e quando o marido estava lá, a mulher era só doçuras, só gentilezas, mas depois que o marido começou a viajar, trabalhou, tratava a menina, era muito má. Então, tá aqui o conflito. Depois do conflito, que aí esse conflito vai trazer situações aí da madrasta, vai trazer situações da menina, e você também vai pensar em um conflito que gere alguma coisa. Por exemplo, eu vou escrever um conto sobre um rapaz que quer ser salva-vidas no mar. Só que tem um problema, tem um conflito. Ele tem medo, ele não sabe nadar. Por quê? Porque quando era criança, ele quase morre afogado. Agora, como é que a gente vai resolver esse conflito? Então, eu vou escrever o meu conto sobre um rapaz que quer ser salva-vidas, trabalhar no mar salvando vidas, mas ele não consegue aprender a nadar porque tem um trauma desde a infância. E aí eu vou pensar em um jeito aí para ele acabar com esse trauma, para ele tentar realizar esse sonho. Dentro desse desenvolvimento eu vou criar tudo isso. Também temos o que? O clímax já está perto do finalzinho. O clímax é a parte assim mais alta, que vai dar origem ao fim. A madrasta ficou furiosa. Num acesso de raiva, agarrou a menina, sacudiu, bateu muito nela e acabou esganando a enteada. Quando viu a garota caída no chão, morta, resolveu esconder o corpo para o marido não descobrir. Cavou um buraco no quintal, jogou o cadáver lá dentro e pôs uma laje por cima. Então, temos aqui o clímax. Veja, na apresentação nós conhecemos o pai, a menina. No conflito, nós conhecemos ali a madrasta. O pai se casou e a madrasta começou a se mostrar como realmente era, malvada e bruta. E ela foi maltratando a menina, e agora no clímax ela esganou a menina e enterrou a menina. E agora? E agora, dentro do enredo, só temos o quê? O desfecho. Rapidamente cavaram a terra e encontraram a laje. Era pesada, mas eles conseguiram levantar. E lá de baixo, Vivinha da Silva saiu. A menina, gente, eu acho isso o máximo, esse final. Então aqui é o desfecho, é o final da história. Ó, esse conto traz um final feliz, um final assim, bem explicado. Mas tem contos que não vão ter final feliz, tem contos que não vai ter nem final, aquilo nem vai parecer um final. Então você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, querendo saber, ai, e agora? E agora é o jeito, conviver com isso. Então temos aqui, o conto é uma narrativa curta, com poucos personagens, com um tempo delimitado, com espaço delimitado. O narrador pode ser narrador observador, narrador personagem. E a narrativa em si vai ter 4 partes: a apresentação, a complicação, quando surge o conflito, o clímax, que é o momento de maior tensão, que vai dar origem ao final, e o desfecho, que é o final. E agora, como escrever um conto? Olha, eu quero saber dos contos de vocês, hein? Temos aqui, defina o gênero. O tipo. Eu vou escrever um conto, mas esse conto vai ser de fantasia, de terror, suspense, de humor? É um conto popular?
o que que é. Primeiro defina que tipo é que você vai escrever. Depois escolha seus personagens. Mas você não vai fazer isso aqui já escrevendo a história, não. Faça um esqueletinho, um rascunho primeiro. Personagens, porque eu tenho que pensar na história, eu vou pensar no personagem. Como eu pensei, né? O rapaz que quer ser salva-vidas no mar, mas ele não sabe nadar e é traumatizado, não consegue entrar na água. E agora? Escolhi meu personagem, esse rapaz. Como começar o conto? Você não pode demorar muito, apresentar muito, não. Tem que apresentar o personagem, se for um enredo linear, sequência lógica, ordem natural, você já apresenta ali os personagens e já traz o conflito. Então, havia um rapaz que era muito gentil e o sonho dele era ser salva-vidas, trabalhar no Rio Balsas como salva-vidas. Mas o que acontece? Ele não conseguia nadar. Não conseguia triscar nenhum dedinho dentro da água, porque quando criança sofreu um grande trauma, quase morreu afogado. Então, comecei o meu conto, olha, fiz a minha apresentação, apresentei o personagem e apresentei o conflito. Aí a partir daí eu vou tentar resolver esse conflito. Aí nós temos a busca pela solução. Como é que eu vou resolver esse conflito? Ele vai ter a ajuda de alguém? A mãe dele vai ajudar? Ele vai vencer esse medo? Ele vai ser colocado à prova um dia sozinho? Alguém vai se afogar? Ele vai ter que ajudar essa pessoa a vencer o medo? Aí já é você que vai decidir. E depois o clímax, vai ter que decidir qual o momento de maior tensão. Como vai acontecer esse momento de maior tensão? Pode ser até o que eu falei agora, não é? Tá ali ele fazendo curso, de repente fica só lá no local e quando vê tem alguém se afogando. E agora? A vida daquela pessoa depende dele. Ele vai conseguir vencer o medo? Fica para o próximo capítulo a resposta. E o desfecho, que pode ser surpreendente. E quando eu digo surpreendente é porque pode surpreender mesmo. Pode ser um final feliz, lógico, ou um final nada feliz e sem lógica. Sem lógica nenhuma. Isso é um conto, gente. Um conto não tem assim uma via de regra. Vai ser assim, assim, assim. Não. Quem escreve decide a história. E depois, como você vai escrever o conto? Depois de pensar no tipo, no personagem, no tempo, no enredo, em tudo isso, revise, revise e revise. Porque é preciso analisar. Escrever o conto, vou ler o meu conto. Não gostei. Vá fazendo ali observações, vai mudando um pouquinho. E lembra, um conto tem um público. Também pense, para quem eu estou escrevendo? Será que essa pessoa vai gostar? Será que eu gostaria do meu conto? Certo? Temos também, o conto utiliza metáforas de imediata compreensão para o leitor. Ou seja, se eu for utilizar uma figura de linguagem, alguma coisa subjetiva, tem que ser pegada no ato. Porque como o conto é um texto curto, eu não vou ficar pensando, também não vou ficar me demorando na escrita. Isso pode atrapalhar a compreensão do leitor. Os fatos devem estar presentes e predominantes, ou seja, nada de muita narração, muita história, não. Aconteceu o fato, é isso que o conto exige. O diálogo é o mais importante dentre os elementos da linguagem. No conto tem diálogo, não sei se vocês perceberam, mas ali no conto que eu li, o Ciro Gustavo Figueira tinha o diálogo ali entre a madrasta e a enteada, entre o pai e a filha. Os conflitos, os dramas residem na fala das pessoas, ou seja, as pessoas vão expor, vão expressar qual é o conflito vivido. A narração deve aparecer em quantidade reduzida, proporcional ao diálogo. Gente, é porque um texto, um conto apenas narrativo, só uma pessoa narrando sem um discurso, sem uma fala, sem um diálogo, é cansativo. E o drama mora nas pessoas, não nas coisas e nem na roupagem. No conto, o que é importante não é o cenário, não é como as pessoas se vestem. No conto, o que é importante é o drama vivido na fala das pessoas, na ação das pessoas. É isso que torna o seu conto rico e expressivo. Então,
temos características, temos tipos de contos, você tem que estar atento a tudo isso para poder escrever o seu conto aí em casa ou na escola. Meu Deus do céu, e já? Então eu vou fazer a pergunta. O que vimos hoje? Conto, narrativa curta, pode ser dividida em 4 partes, enredo, que é a apresentação, conflito, clímax e desfecho. Dentro desse enredo, nós vamos ter um espaço delimitado, tempo cronológico ou psicológico. Vamos ter o quê? Poucas personagens. E o que mais? Uma linguagem simples, de fácil acesso para todo mundo. O que mais? Temos tipos de contos e você vai escrever de acordo com o que, digamos, a professora ia exigir, se é um conto de humor, um conto fantástico, um conto de suspense, um conto de terror, um conto popular. E vimos que os contos, eles passam de geração para geração, principalmente os contos populares e os contos de fadas, que à medida que ele vai passando de geração para geração, eles vão até mudando um pouquinho. Como diz o ditado, quem conta aumenta um ponto, não é verdade? Então, o que nós vimos hoje, gênero textual, conto. E aí, gostou? Na aula que vem a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse tema, tá? Porque ele é muito importante. Então, agora eu só desejo o que para vocês? Felicidades e, claro, bons estudos. Eu agradeço pela participação. Se liga aqui na TV, se liga também no nosso canal no YouTube. Educa Balsas. Tchau, tchau!